O que acontece em Gaza, a cessar-fogo ou ataques islâmicos contra Washington e Jerusalém? Junte-se a nós para descobrir. Khaled Aboutoameh, meu amigo e colega de décadas, há um mal-entendido, para dizer o mínimo, sobre o que está acontecendo em Gaza. Esta é uma guerra islâmica que tem altos e baixos, que tem pausas. Reabastecer, rearmar e recarregar as energias. Estamos em meio a uma guerra. E eu sinto que o Ocidente, liderado pelo grande Donald Trump em favor de Israel, acredita que realmente estamos em um contexto de cessar-fogo. Precisamos colocar ordem aqui. Dan, para o Hamas, isso é só um cessar-fogo temporário chamado de Hudna. E nós já vimos esse filme antes. O Hamas não vê isso como um acordo de paz, não vê como uma nova era de normalização ou de coexistência com Israel. Eles veem isso como uma oportunidade para se rearmar, se reagrupar. E é por isso que as ações deles no terreno sugerem que estão tentando reafirmar o controle sobre aquelas partes de Gaza que ainda controlam. Ninguém os impede, isso é perigoso. O que estamos vendo agora nas áreas de onde os investimentos estrangeiros diretos se retiraram é a realidade de 6 de outubro. Vemos milícias do Hamas nas ruas, vemos instituições do Hamas operando abertamente, vemos que até mesmo os porta-vozes do Hamas ressurgiram em Gaza e agora estão dando entrevistas e falando abertamente. E esse é um cenário muito problemático que não traz boas perspectivas para o futuro da região. Precisamos ter cuidado. Sim, ainda estamos na primeira fase do plano de Trump, que, aliás, não é um acordo de paz. Esses são entendimentos entre Israel, os Estados Unidos e alguns países árabes nos quais o Hamas está envolvido indiretamente. Então precisamos ter muito cuidado com a forma como apresentamos isso e precisamos olhar para o que está acontecendo na prática. Estamos falando sobre o Hamas tentando criar novos fatos na prática. Khaled, vamos comentar esses novos fatos. Acho que as pessoas ouvirão isso pela primeira vez. Neste programa, Catar e Turquia estão aconselhando o Hamas sobre como manter o controle, como se reinventar como uma rede fantasma. Por um lado, e como o que você chama de rosto da segurança pública à paisana, você os vê parecendo muito, sabe, como a polícia de Nova York nas esquinas de Gaza, controlando o trânsito. O que ocorre é uma total reformulação, reposicionamento e remobilização do Hamas. E o que eles fizeram foi encurralar muitos desses países árabes, especialmente a Arábia Saudita, Bahrein, Marrocos, os Emirados Árabes Unidos, a aliança moderada de Trump, como eu chamaria, que são muito favoráveis a Israel. Mas o que o Hamas fez com o aconselhamento da Turquia e do Catar, 2 patrocinadores da Irmandade Muçulmana do Hamas, foi cooptar os parceiros árabes que assinaram ou rubricaram esse entendimento. Você disse bem, não é um acordo legal internacional, o plano de 20 pontos. É um conjunto político de entendimentos que estão refletidos nos 20 pontos. O Hamas conseguiu, de forma engenhosa, cooptar e encurralar grande parte do mundo árabe. Primeiramente, esse plano Trump não tem base legal. Âncora ou mecanismo? Sim, ou mecanismo, e nem mesmo estabelece datas ou prazos para implementação. E isso é algo que nossos telespectadores precisam levar em consideração. Mas então você mencionou o Hamas retomando o controle novamente sobre a cidade de Gaza e aquelas áreas de onde os investimentos estrangeiros diretos se retiraram com a ajuda do Catar e da Turquia. Mas há outra coisa à qual as pessoas não estão prestando atenção. O Hamas também está tentando entrar no governo tecnocrático proposto pela porta dos fundos. O Hamas está envolvido na formação dessa administração. O Hamas está dizendo: eu quero escolher representantes, meus próprios representantes, nesse novo órgão que vai governar Gaza. Então, o que nós fizemos? Voltamos àqueles dias em que o Hamas decidia tudo o que acontecia dentro de Gaza
E isso está acontecendo, aliás, sob os auspícios dos egípcios, porque os egípcios convocaram uma reunião das facções palestinas no Cairo para discutir o futuro de Gaza, para discutir a formação dessa administração que vai governar Gaza no período pós-guerra. Quem foi convidado? Fatah, Frente Popular para a Libertação da Palestina, Frente Democrática para a Libertação da Palestina, Jihad Islâmica. Então, nos vemos voltando para o mesmo cenários que vimos no passado. E isso é algo que as pessoas precisam perceber. Elas precisam perceber algo único sobre a posição do Egito. O Egito está em uma posição muito sensível e até mesmo impossível, diferente da Turquia e do Catar. Por um lado, aqui, o plano de 20 pontos de Trump. Para quem vem acompanhando os acontecimentos, o plano é muito parecido com o que o Egito havia proposto alguns meses atrás, chamado de Plano da Liga Árabe Egípcia, que estava em contradição direta com o plano original de Trump, chamado de Plano Riviera. Agora temos um plano que o Egito aprovou de forma enfática e que é para impedir qualquer tipo de fluxo de habitantes de Gaza para o Egito, exceto pelos 80 ou 90 mil que pagaram 5 ou 10 mil dólares adiantados, como dissemos no último podcast, para ficar no Cairo. E isso foi um negócio. Mas, além disso, o Egito prefere morrer lutando do que permitir uma entrada em massa de habitantes de Gaza no Egito. Então, conseguiu o que queria nesse acordo específico, o que conseguiu. E às vezes você diz, tenha cuidado com o que deseja, porque com o Hamas ainda em Gaza, representa a mesma ameaça para o Egito, não só diretamente, mas indiretamente também. Porque a maioria dos mais de 100 milhões de egípcios, na verdade, demonstra grande simpatia pelo Hamas e pela Irmandade Muçulmana. Não são só os egípcios, então são as massas árabes, como eu chamo. A Rua Árabe. A Rua Árabe. Sim, vemos manifestações pró-Hamas na Jordânia, na Argélia, na Tunísia, no Iêmen, até mesmo no Marrocos, e os líderes árabes sabem disso. Por isso existe uma diferença entre o que os líderes árabes dizem em público e o que dizem em conversas privadas com autoridades dos Estados Unidos e da Europa. Em público, quando você ouve os chefes de Estado árabes, parece que eles estão aceitando o plano de Trump. Eles querem se livrar do Hamas, querem ver o Hamas desarmado, querem ver o Hamas excluído de um futuro órgão governante. Mas, ao mesmo tempo, esses líderes sabem que a da opinião pública árabe, como você mencionou, é muito mais simpática ao Hamas. E é por isso que eles são muito cautelosos. No fim das contas, acredito que, apesar das promessas dos líderes árabes do Catar, do Egito, de outros países islâmicos, como Turquia, apesar das promessas de cumprir com a administração Trump, eles não vão pressionar o Hamas. E certamente não vão enviar forças para Gaza para desarmar o Hamas à força ou por meios violentos. Isso não vai acontecer porque os líderes árabes sabem que, no dia em que fizerem isso, seu povo vai se revoltar contra eles. Com certeza. E é por isso que o grande segredo aqui, Khaled, que vamos revelar no Al-Shakar al-Sadlana, no nosso Oriente Médio, é que todos sabiam disso. O plano de 20 pontos era um acordo para libertar os reféns vivos de Israel, mantidos nas masmorras do terror do Hamas. Esse era o motivo principal de tudo isso. E os falecidos? E os falecidos que estamos recebendo de volta aos poucos. A primeira fase do plano de Trump ainda não ficou clara. Correto. E todo mundo está falando sobre a fase 2, o que é um grande erro, porque basicamente é isso que o Hamas quer. Por um lado, eles querem a fase 2, mas querem prolongá-la por meses e meses, e até além disso. Então, o plano é que o Hamas receba de 50 a 70 bilhões de dólares em dinheiro para a reconstrução, e que isso seja uma forma de reabastecer os cofres do Hamas. Para afirmar o controle, com a ajuda dos turcos e dos cataris, que estão insistindo em entrar em Gaza para fazer parte dos planos de recuperação, nós não precisamos da Turquia para fazer parte de um cadáver. Planos israelenses de recuperação de corpos. Os israelenses são os melhores do mundo nesse tipo de tecnologia e recuperação. Isso é muito... A proposta do Catar e do Hamas de entrar no território
rejeitada totalmente pelo primeiro-ministro Netanyahu em Israel, é uma perspectiva muito perigosa, porque isso dá ao Estado, à Irmandade Muçulmana, uma autorização estatal para o Hamas, como você disse antes, um pouco mais cedo no programa, para manter o controle sobre Gaza. Isso é muito, muito perigoso. E o que é muito importante, acho que precisamos transmitir, é que estamos no meio de uma guerra jihadista islâmica que está sendo novamente conduzida, mas com a ajuda, infelizmente, de uma coalizão internacional legitimada, atrás da qual o Hamas, de forma muito inteligente, está se escondendo e usando como cobertura internacional para sua própria legitimidade. Mais um ponto aqui. A entrevista de 60 minutos com Leslie Stouts, Steve Witkoff e Jared Kushner. Momento muito problemático quando Steve Witkoff conta uma história sobre ter conhecido Khalil al-Hayya, o principal líder do Politburo do Hamas em Sharm el-Sheikh. E Witkoff relata ter enviado condolências ao filho, também terrorista, morto em ataque israelense. E então compartilha que seu filho Andrew faleceu tragicamente. Mas ele acha que, ao se conectar com ele em um nível pessoal, isso vai influenciar e convencer o Hamas a moderar, quando na verdade vai acontecer exatamente o oposto. E não foi coincidência que houve um ataque terrorista do Hamas poucas horas depois daquela conversa entre os dois. Eu concordo totalmente, Dan. Acho que quem conversa com o Hamas deve ter muito cuidado ao lidar com o grupo, porque embora você tenha boas intenções, pode acabar legitimando o Hamas e humanizando-os, fazendo com que pareçam como se fossem, você sabe, pessoas que realmente se importam com a vida humana. Pessoas que compartilham, você sabe, né, os mesmos sentimentos que pessoas normais e comuns têm ao redor do mundo. Pessoas que conseguem sentir luto. Por isso, esse processo pode legitimar o Hamas, o que é muito perigoso. Hamas é uma organização terrorista que não deveria ter nenhum futuro em Gaza. Negociar com o Hamas é um erro. Aliás, negociar com o Hamas sobre o futuro de Gaza é um erro. Negociar com o Hamas para libertar reféns está certo. Não vejo problema nisso. Mas por que você está negociando com o Hamas sobre o futuro de Gaza? Por que você está conversando com eles sobre desarmamento e desradicalização? E o governo tecnocrático? Eles não deveriam ter nenhum papel nisso. Eles deveriam simplesmente, sabe, se render ou serem eliminados, ponto final. Mas negociar com eles pode levar, sabe, semanas, meses e anos. E o Hamas está tentando ganhar tempo porque as negociações vão continuar enquanto o Hamas no terreno vai reforçar ainda mais o controle sobre a população. E você não conseguiu nada, porque no fim das contas o que importa é quem controla, quem tem o controle no terreno, e no terreno será o Hamas. Você pode continuar falando sobre, sabe, todas as outras questões e a fase 2 e a fase 3, e isso não vai mudar nada. As palavras desradicalização e desmilitarização não existem no vocabulário do Hamas. Este é um grupo jihadista, a luta parou, mas a jihad não parou. Esta é apenas mais uma fase para o Hamas. Como mencionei antes, isso é uma hudna, uma pausa nos combates para que possamos nos reagrupar, nos rearmar e continuar a jihad mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Sabe, Khaled, enquanto você expõe esse ponto tão importante sobre os altos e baixos, as pausas na jihad, a jihad tem guerra de alta intensidade, guerra de média intensidade e guerra de baixa intensidade. E tudo isso faz parte da jihad. Há vários tipos de jihad, diplomática, financeira, midiática, entre outros. Tudo isso faz parte do contexto dessa longa guerra islamista. E eu acho bastante extraordinário que os Estados Unidos ainda não tenham aprendido completamente essa lição com os exemplos muito, muito duros que enfrentaram e aprenderam, que era para ter aprendido depois do 11 de setembro no Iraque, com a Al-Qaeda no Afeganistão. E no final, você sabe quem foram os primeiros a parabenizar o Talibã? Hamas. Obrigado. Você e eu conversamos por telefone imediatamente depois disso. Naquela época, né, eu escrevia para o Jerusalém Post, foi uma das matérias que publiquei. E por isso quero dizer,
A pergunta então é, sabe, quando ouço autoridades dos Estados Unidos da América falarem sobre a necessidade do Hamas se comportar, o que você quer dizer com isso? Quero dizer, você falaria alguma vez sobre a necessidade da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico do Iraque e da Síria se comportarem? Essas pessoas não entendem esse tipo de linguagem. Essas pessoas precisam desaparecer, precisam ser removidas à força. Essa é a única linguagem que elas entendem. Mas se você falar que eles devem se comportar e fazer isso, não vão te ouvir. E mesmo que eles digam sim, eles não querem dizer isso de verdade. O Hamas não vai se desarmar voluntariamente, porque se eles depuserem as armas, isso seria equivalente a suicídio. Com certeza, seria suicídio para eles e, por extensão, suicídio. Perceptivamente por outras organizações jihadistas que estão observando muito, muito atentamente o que acontece em Gaza. E sobre esse ponto, quero ampliar nossa conversa para o nível regional, porque o Hamas percebe que aquela pequena faixa de Gaza, aqueles 2.000 quilômetros quadrados de faixa desértica, na verdade tem um controle, um domínio sobre o que está acontecendo em toda a região. O que queremos dizer aqui? Já falamos sobre isso fora do ar. Existe uma dualidade. Existem dois eixos, dois polos agora no Oriente Médio. Turquia, Catar e Irã, até certo ponto, e o oposto. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Estados Unidos e, eu diria, Israel e isso. São esses. Esses eixos vivem em uma espécie de guerra fria entre si. E muito disso está se desenrolando na guerra muito quente que está acontecendo em Gaza. Neste momento. Precisamos entender que o que ocorre em Gaza tem grandes implicações regionais. Porque se Gaza não for estabilizada e assegurada, e o Hamas, não for derrotado, eles nunca vão chegar à estabilização, à normalização. E o plano Trump para a prosperidade do Oriente Médio, que o presidente trouxe com ele em maio de 2025, quando foi recebido por 12 belos cavalos árabes, em Riad, isso não vai acontecer. E o Hamas sabe que é a última parada. Como eles dizem, a parada real é aqui, costumávamos dizer. A responsabilidade termina aqui. E a missão do Hamas hoje, que é impedir a estabilização, a segurança e a normalização em todo o Oriente Médio, foi exatamente esse o motivo. Eles atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, que foi, como você já disse várias vezes, para impedir a iminente normalização entre a Arábia Saudita e Israel, não é? Sim, quero dizer, é isso que o Hamas tem dito. Uma das razões apontadas por eles. Um dos seus objetivos declarados, ao atacar Israel em 7 de outubro de 2023, é, entre aspas, frustrar ou impedir a normalização entre Israel e os países árabes. Mas a outra questão, eu queria destacar isso aqui. Pronto. Estamos ouvindo relatos agora de que a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos não estão muito satisfeitos com a presença do Catar ou com o envolvimento do Catar e da Turquia em Gaza. E eles até têm enviado mensagens, de acordo com esses relatos, para o governo Trump, dizendo que não vão se envolver nem na reconstrução de Gaza, nem em outros planos relacionados a Gaza. Enquanto o Catar estiver lá e enquanto o Hamas não depuser as armas. E isso é algo muito importante, porque se os árabes não estiverem unidos em relação a Gaza, então você não verá um processo de reconstrução. E Gaza cairá novamente nas mãos deles. Estamos novamente na estaca zero sob influência do Catar, Turquia e, indiretamente, do Irã. Preferiríamos ver os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Arábia Saudita em Gaza. É muito melhor do que ter o Catar e a Turquia em Gaza, porque o Catar e a Turquia são o Hamas. Eles são da Irmandade Muçulmana. Exatamente, Irmandade Muçulmana, o que significa que eles basicamente concedem legitimidade estatal ao próprio Hamas. Isso é um grande problema, porque quanto mais o Hamas é legitimado, que é o objetivo do Hamas, mais a autoridade palestina vai ser deslegitimada. E, na verdade, mesmo que o plano de 20 pontos preveja algum tipo de caminho para a autoridade palestina retornar, a autoridade palestina é tão problemática quanto o Hamas.
e a Autoridade Palestina. E o Hamas tem travado uma luta muito violenta pelo controle das ruas palestinas, que hoje votariam novamente no Hamas, porque o povo palestino vota pensando no próprio bolso, sobre a corrupção na Autoridade Palestina. Mesmo com tudo o que aconteceu, ainda votariam nas eleições legislativas e presidenciais. O Hamas continua na liderança. A Autoridade Palestina continua sendo parte do problema, não da solução. A Autoridade Palestina falhou em implementar reformas importantes, falhou em mudar de muitas maneiras. Ela falhou em convencer a comunidade internacional, incluindo os americanos e os israelenses, de que é contra o terrorismo, que desejam uma nova abordagem. Por isso, não vejo a Autoridade Palestina apta a atuar em Gaza agora. E, aliás, nos últimos dias, a Autoridade Palestina intensificou sua retórica contra o Hamas. Vemos ataques ao Hamas, vemos eles acusando o Hamas de violar a lei ao realizar execuções públicas. E vemos na mídia palestina, na mídia da Autoridade Palestina, que voltaram às acusações de que o Hamas é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E parece quase como se tivesse sido tirado, você sabe, do livro israelense, então isso não mostra. O que aprendemos com os ataques ao Hamas? Que a Autoridade Palestina não quer voltar para Gaza? Eles preferem ficar na Cisjordânia, onde Israel os protege. Eles mantêm a coordenação de segurança com Israel, mas ao mesmo tempo usam uma retórica ruim e incitam contra o país. A Autoridade Palestina tem jogado um jogo duplo. Por um lado, eles incitam seu povo contra Israel, eles radicalizam seu povo contra Israel. Nos bastidores, eles coordenam a segurança com Israel. E, assim, a Autoridade Palestina não é um parceiro muito confiável, não é um parceiro muito credível, e eu nem tenho certeza se as pessoas em Gaza querem a Autoridade Palestina, aliás. O Hamas tem tentado assumir o controle da Autoridade Palestina, pela porta dos fundos, pela porta lateral e pela porta da frente nos últimos 20 anos, isso tem sido muito claro. E, na verdade, você e eu, que trabalhamos juntos por tantos anos, já apontamos isso. A segunda intifada foi uma intifada tanto entre a Organização para a Libertação da Palestina e o Hamas, quanto entre Arafat e Israel. Usando o Hamas de uma forma ou de outra e competindo com o Hamas, isso já acontece há muito, muito tempo. O Ocidente não sabia disso, e é isso que buscamos. Nosso objetivo no Oriente Médio é expor a região em seu contexto no idioma para o Ocidente, porque há uma desconexão muito grande entre os dois continentes. No fim das contas, Dan, os palestinos estão em crise, é o que chamamos de crise de liderança. Eles estão presos entre o Hamas e a Autoridade Palestina. E ambos esses governos, ou ambas essas lideranças, falharam com os palestinos. Eles privaram seu povo da ajuda internacional, radicalizaram seu povo e levaram seu povo de um desastre a outro. A Organização para a Libertação da Palestina levou os palestinos de um desastre a outro. Entre os anos 70 na Jordânia, depois nos anos 80 no Líbano e então na Cisjordânia, durante a segunda intifada, o Hamas, veja onde estamos agora, desde 2007 eles têm matado palestinos, têm assassinado israelenses, atacado Israel e agora trouxeram morte e destruição para si mesmos. Pessoas. Então estamos falando de duas lideranças que não, você sabe, que traíram seu próprio povo. É hora dos palestinos buscarem uma terceira opção ou, você sabe, uma alternativa a esses dois grupos. Enquanto não houver alternativa, continuaremos nesse ciclo vicioso. Não vamos ver os palestinos conseguindo avançar ou estabelecer uma boa governança, ou mesmo se envolver em qualquer tipo de processo de paz com Israel. O que Israel está enfrentando, e já enfrenta há muito tempo, são dois campos palestinos. Um não quer e o outro não consegue fazer paz com Israel. É isso que enfrentamos. Com certeza, isso coloca Israel em posição importante e sensível para influenciar seu maior aliado, os Estados Unidos. Quanto ao que realmente está acontecendo, porque há um perigo real aqui, que o Hamas reconhece e que o Hamas está intensificando e inflamando. E isso é criar uma divisão entre os Estados Unidos e Israel através de sua atividade jihadista em Gaza e posicionar Israel como o problema em vez da solução.
Agora, o perigo aqui é que isso favorece a visão de Trump para o Oriente Médio, e essa visão não será alcançada até que essa jihad em Gaza seja neutralizada. E isso coloca Israel na posição de explicar, influenciar e convencer o presidente sobre o que realmente está acontecendo e por quê. Ouvimos o presidente fazer declarações e afirmações recentemente, muito duras contra o Hamas. Mas o trabalho de Israel agora é expor o Hamas todos os dias e todas as semanas para que o presidente não fique irritado e perca a paciência com Israel. Porque a visão regional dele não será realizada antes que esse problema agudo seja resolvido em Gaza. O que você pensa sobre isso enquanto encerramos nossa discussão de hoje? Você está absolutamente certo, Dan. Eu acho que o Hamas está envolvido em enganação neste momento. O Hamas diminuiu o tom sobre a América e os Estados Unidos. Nos últimos 2 anos, a política do Hamas era acusar os Estados Unidos de serem cúmplices dos crimes israelenses, de ser o grande Satã. Eles vêm condenando o governo Biden. Inicialmente condenaram o governo Trump. Eles falaram coisas horríveis sobre eles, dizendo que apoiam Israel. Eles também são responsáveis pelo chamado genocídio. Mas nas últimas semanas percebo uma mudança no tom do Hamas. De repente, eles respeitam o presidente Trump. De repente, eles estão pedindo para Trump pressionar Israel a cumprir os acordos. De repente, não há mais ataques do Hamas contra o governo Trump e contra o próprio Trump como havia no passado. E essa é uma enganação da qual estou falando, e acho que o governo Trump não deveria cair nessa. Hamas é Hamas, e eles não mudaram. O Hamas não é pró-América, o Hamas não acredita no direito de existência de Israel. O Hamas é um movimento jihadista. Na minha opinião, o Hamas não é diferente do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, da Al-Qaeda e de outros grupos islamistas que veem o Ocidente como infiéis e que não buscam a eliminação de Israel. Não devemos esquecer quem é o Hamas. Washington, preste atenção em Khaled Abu Toameh. Você disse isso. Nada mais precisa ser dito além de agradecer por nos dar a verdadeira visão. Este é o ponto final sobre Al-Shakar al-Sarlana. Fique ligado porque o drama em Gaza só continua e estaremos lá para revelar tudo. Direto do centro do Oriente Médio, Jerusalém. Muito obrigado, Khaled Abu Toameh. Obrigado, Dan.